Quais são os principais erros no lash lifting? O que eu fiz para sair de resultados como esses aqui para resultados como esse aqui? Eu sou a Kathleen Tavares, criadora do Olhar de Penélope. Seja bem-vindo ao meu canal, onde a gente fala sobre lash lifting, brow lamination, tendências, novidades, produtos. Se você quer receber tudo em primeira mão, já vai lá, já clica em curtir, já se inscreve para receber todos os nossos conteúdos sempre. E também me ajuda, vai lá, compartilha e comenta aqui embaixo, me ajuda a fazer o nosso canal crescer. Mas vamos falar sobre quais são os principais erros no lash lifting. O primeiro erro que eu percebi que eu estava cometendo e que me fizeram ver o procedimento de uma forma diferente foi entender que o lash lifting é um procedimento químico. Nós não podemos ver ele como um procedimento de só sair aplicando produtinhos. E eu falo dessa forma porque eu já trabalho com lash lifting há 7 anos. E quando eu fui apresentada para a técnica, basicamente a gente não tinha conhecimento do que nós estávamos fazendo por trás de cada etapa. Nós realmente só aprendemos a aplicar produtos. E eu não via ele como um processo químico, eu via ele quase como se fosse uma maquiagem. Aplicou o produto, se curvou deu certo, se não curvou não deu certo, e por muito tempo foi dessa forma. E no momento que eu entendi que não, que ele é um procedimento químico, que a gente precisa entender o que nós estamos fazendo em cada etapa, como que o fio ele precisa reagir, isso já abriu os meus olhos para realmente ver que o procedimento vai muito além. Então, o primeiro erro que eu cometi e que talvez você também esteja cometendo é não ver ele como um procedimento químico. O segundo erro é querer trabalhar igual para todas as clientes como se fosse uma receita de bolo. Eu sei que nós estamos em 2024 e para muitas profissionais isso não seja novidade. Porém, o que acontece? Nós precisamos entender que cada cliente tem as suas diferenças. Questão de óleos, questão de estrutura de fios e que a gente precisa saber fazer uma boa análise desses fios. Saber fazer uma boa análise, ver as diferenças, e eu não falo só sobre espessura, mas eu falo de vários critérios que a gente precisa dar um check quando a gente está fazendo a nossa avaliação, seja questão de comprimento, tem a espessura também, tem a questão de camadas, tem a questão de porosidade, como estão as pontas, como é que é o direcionamento desses fios, como é que é a curvatura natural, entre vários outros pontos que a gente precisa avaliar. Se nós tivermos essa consciência de entender que cada pessoa é única e que a gente precisa saber fazer uma boa análise do fio da nossa cliente e também saber analisar ali o olho da nossa cliente, espaço de pálpebra, isso vai nos adiantar, a gente vai entender como que vai ser o nosso procedimento, como é que vai ser a nossa estratégia, de qual molde nós vamos escolher, de como que nós vamos aplicar os produtos, qual que é a curvatura que a gente precisa trazer para cada cliente. Outro erro muito comum é não conhecer os produtos que nós estamos utilizando. Lembra que eu falei que é um procedimento químico? Então, saber avaliar o produto, entender, não precisa ser uma expert em química, mas entender quais são os princípios ativos, entender se aquele produto, ele tem Anvisa, ele é legalizado aqui no Brasil, como é que é a força de ação daquele produto, ele é um produto mais lento, preciso deixar mais tempo agindo ou não, ele já é um produto mais forte, mais potente, tenho que reduzir no tempo. Então a gente conhecer o nosso produto e também sempre fazer testes de eficácia, porque os produtos com o tempo, eles vão sim oxidando, eles vão enfraquecendo, eles vão ficando mais lentos, até produtos que são mais ágeis e produtos que são lentos, naturalmente ficam mais lentos com o passar do tempo. A gente precisa fazer testes de eficácia para realmente entender como que o nosso produto ele está agindo. E hoje nós temos uma variedade de produtos no mercado, mas a gente precisa entender realmente as diferenças entre eles e saber qual que melhor nos atende. E talvez você já tenha ouvido uma palavra, um termo no lash lifting, que é a texturização. E muitas pessoas acham que a texturização é o grande segredo para um lash lifting perfeito. Mas eu gosto de dizer o seguinte: primeiro, que a maioria das profissionais não sabem o que é texturização. Elas acham que texturização é deixar o fio mole, mas não sabem o quanto esse fio precisa mudar a estrutura dele
para não prejudicar na saúde dele e ter uma curvatura bonita. Então é por isso que muitas profissionais acabam errando, porque elas vão ali, elas acham que entendem o que é texturização, não sabem o grau exato, não sabem aplicar ela exatamente, e aí o que acontece? Muitas vezes os fios eles ficam curvados demais, prejudicando a saúde desse fio. Então assim, é importante a gente entender cada etapa do que nós estamos fazendo. Eu gosto de dizer que também um erro muito comum é quando o resultado ele não ficou bom. Vamos pegar um exemplo. Os cílios eles não curvaram. E eu achar que de repente o problema foi um molde que eu escolhi e querer culpar o molde pelo meu resultado não ter ficado tão bom. Mas o que eu digo para você? O lash lifting, ele é como se fosse um quebra-cabeças. Existem várias etapas, cada etapa é como se fossem peças e elas têm um lugar exato e elas precisam se encaixar perfeitamente. Então, se o resultado ele não ficou bom, não é querer achar um único culpado, é porque uma pecinha não se encaixou perfeitamente e isso, consequentemente, acabou interferindo aí no seu resultado. Cada cliente tem o seu quebra-cabeça diferente, então a gente precisa entender qual que é a função de cada etapa para a gente conseguir ir encaixando e entregar um resultado que seja personalizado para cada pessoa. E existem uma série de erros que muitas profissionais cometem no lash lifting, assim como eu, até eu conseguir descobrir exatamente como trabalhar. Mas aqui eu vou te trazer mais um, que é a questão do seguinte. Lembra que o primeiro eu falei que é não ver que o procedimento de lash lifting é um processo químico? Então, muitas profissionais acham que quando terminar um procedimento, acabou. Mas não. Nós acabamos de aplicar uma química naquele fio e precisa sim ser passado os cuidados para cliente cuidar dos fios em casa e principalmente usar tratamento para manter aquele fio saudável, manter aquele fio hidratado, nutrido. Por quê? Porque ele acabou de passar por um processo químico. Então, no dia ele pode ficar bonito porque você aplicou tratamentos, mas se você não passar a orientação correta para sua cliente, se essa cliente não utilizar um bom tratamento em casa, esse fio ele pode acabar ficando mais ressecado. Eu gosto sempre de correlacionar, de dar esse exemplo para minha cliente, que é como se fosse fazer um processo de mechas no cabelo. No dia, o cabelo vai passar por um processo químico, vai ser finalizado ali com tratamento e vai sair lindo do salão. Mas é importante que a cliente, ela faça o tratamento em casa, que ela cuide com uma máscara, que ela use produtos específicos para manter a saúde dos fios. E a mesma coisa vale para o lash lifting. Então, os cuidados em casa com um bom home care também vão fazer a grande diferença. Quando eu não indicava as minhas clientes a cuidarem dos fios em casa, muitas vezes elas nem retornavam mais porque esse fio ficava fragilizado, ficava ressecado e elas não gostavam daquele aspecto. Então, quando eu comecei a corrigir cada etapa do meu procedimento e também lembrar que isso precisa dar uma continuidade, esses cuidados, tudo fez a diferença. E tudo isso que eu trouxe para você está dentro do método Olhar de Penélope, que é o método que eu desenvolvi. É uma visão totalmente diferente do lash lifting, onde eu estudei muito para entender cada etapa, o processo de cada etapa, conhecer os produtos e também aplicar tudo na prática, nos meus procedimentos e com a minha experiência, eu criei o método Olhar de Penélope. E se você deseja aprofundar tudo que eu trouxe aqui para você e ver o lash lifting de uma forma muito diferente, muito mais ampla, eu te convido a conhecer o método Olhar de Penélope, onde eu vou te ensinar a melhorar os seus resultados de lash lifting, ou se você talvez ainda não trabalhe com a técnica, eu vou te mostrar do jeito certo como que você vai ter resultados incríveis. Para conhecer o método, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só clicar aqui que eu vou te mostrar todos os detalhes de como se tornar uma Penélope.